Sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Amém? Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus é bom. 1 Coríntios 15, 58. Amém? Vamos ler o 57 também, né? Amém? Quantos acharam aí? Assim diz a palavra de Deus. Graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Podeis-vos assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, nós temos visto, infelizmente, muitos cristãos que um dia foram cristãos que a gente poderia chamar de brasas vivas, cristãos fervorosos. Nós temos visto nos dias de hoje, cristãos que no passado a gente chamaria ele de crente chapa quente, aquele crente fervoroso, cheio da presença de Deus. Hoje, muitos desses cristãos estão num processo de esfriamento espiritual. Estão se esfriando espiritualmente. Muitos desses cristãos que outrora faziam a obra de Deus de maneira ativa e contribuíam com o seu trabalho, com o seu esforço, com o seu tempo, com a sua dedicação na obra de Deus. Muitos desses cristãos hoje, eles são cristãos apáticos, frios e indiferentes a qualquer necessidade da obra de Deus. Muitos entraram num processo de esfriamento, de acomodação. Ele está acomodado. Aquela pessoa que outrora ela era um membro ativo do reino, hoje é aquele membro passivo, aquela pessoa que não se envolve e que não gera. E a experiência mostra que à medida que alguém deixa de trabalhar e de se envolver na obra de Deus, é a mesma medida que ela tem dificuldade de servir ao Senhor em coisas básicas. Então aquele que outrora muitas vezes louvava a Deus com entusiasmo, cantava os cânticos, se ele não conhecia os cânticos, ele com alegria erguia a voz e cantava e procurava aprender aquele cântico. Hoje aquela pessoa já não tem o mínimo interesse de estar aprendendo um louvor novo para adorar a Deus. Amados irmãos, há um processo acontecendo. E esse processo é lento, mas ele é contínuo. E ele vai acontecendo, é o processo de esfriamento da obra. Esfriamento da nossa vida com Cristo. Irmãos, Jesus falou que nós devíamos, ou seja, quente, ou seja, frio. Porque morno eu estou pronto a vomitar da minha boca. Amados irmãos, Jesus está dizendo isso para uma igreja específica no Apocalipse, mas isso serve para nós. Muitas vezes nós estamos nos esfriando, e esse esfriamento nos faz ficar indiferentes para com a obra de Deus. Irmãos, muita gente me chama de saudosista, e eu confesso que sou, até demais, isso às vezes atrapalha. Mas eu não posso deixar de me lembrar de cristãos que eu vi, de cristãos que eu cresci olhando, cristãos de 30 anos atrás, cristãos de 40 anos atrás, a qual a gente observa que hoje
não existe mais cristãos daquele quilate. Cristãos que eram zelosos para com as coisas de Deus. Cristãos que eram tementes de fato ao Senhor. Irmãos amados, o tempo vai passando e a gente vai percebendo que geração após geração, a próxima geração é pior do que aquela que está terminando. Eu me lembro aqui de irmãos que já se foram, mas do zelo com eles, da palavra. Era aquela turma que chegava no domingo, ele vinha de manhã para a escola bíblica dominical, ali no domingo. E eles ficavam na escola bíblica, muitas vezes muito sem recursos, mas ficavam ali, atentos com a palavra de Deus. Ao terminar a escola, a aula, treinava-se um versículo específico para que no culto da escola, porque tinha a escola e tinha um culto da escola, cada classe pudesse apresentar um versículo decorado ali. Aqueles irmãos se esforçavam. Ao terminar a escola bíblica, a grande maioria corria para casa, mas os jovens ficavam ensaiando o coral da mocidade. Os jovens ensaiavam o coral, muitos deles ficavam ali, ensaiavam, outros ensaiavam para cantar no culto à noite. Quando eles terminavam aquele momento, eles passavam em casa correndo, comiam de qualquer jeito, voltavam na igreja, pegavam uma caixinha de som, um baguinho assim, ó, e colocavam nas costas, procuravam uma esquina do bairro, num pleno sol quente, 1h, 2h da tarde, e fazia aquele culto ao ar livre, falando que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus voltará. Amém, meu irmão? O tempo passou, mas essa geração, ela foi falecendo e morrendo. Hoje parece um absurdo convidar um cristão a vir ao culto todas as semanas. Parece algo de outro mundo convidar um cristão para vir nos cultos durante a semana, convidar um cristão para participar de uma vigília, parece algo inaceitável. Passar do tempo, o esfriamento tem tomado conta das nossas vidas. Irmãos, nós mesmos outrora estávamos muito mais dispostos a fazer algo para Deus. Mas hoje não, eu não faço porque eu estou chateado com isso, com aquilo outro. Hoje eu não faço porque eu já fiz demais. Irmãos amados, nós vamos perceber que Deus quer que a nossa chama esteja acesa, que nós estejamos despertados. Sabe por quê? Porque Jesus cedo vem. Jesus está voltando. Jesus a qualquer momento vai rasgar os céus, a trombeta vai tocar, e aqueles que são do Senhor vão desaparecer, num piscar de olhos estarão nos ares com Cristo Jesus. E a Bíblia diz mais, que eles serão transformados em corpo de glória, terão a estatura de um varão perfeito, que é Cristo. Amados irmãos, está se aproximando o arrebatamento, os grandes eventos escatológicos estão se aproximando, os sinais estão mostrando a todo momento, sinais na natureza, sinais na sociedade, sinais na política, sinais nos relacionamentos. Todos os sinais têm apontado para a decadência e a corrupção humana, para o gênero humano afastado de Deus. Irmãos, isso é prova e é sinal claro de que Jesus está voltando. E o maior sinal de que Jesus está voltando é o esfriamento da igreja. É o esfriamento. Eu me lembro que antigamente os jovens, eles se reuniam e a pergunta era: qual o chamado que Deus te deu? Qual o seu ministério? Os jovens se reuniam para dizer um ao outro: olha, não, Deus está me chamando para me pregar o evangelho na África, na época dos anos 80, né? Tudo era África.
Ah, eu vou para a África. Eu tive amigos que foram para São Tomé do Príncipe, amigos que foram para Guiné-Bissau e assim por diante. Foram para alguns lugares da África. Alguns voltaram, outros não voltaram. E creio eu que não voltarão mais. Eram jovens que estavam nas vigílias de sexta, de sábado, clamando a Deus. Me lembro da preocupação no passado de um crente que convertia. Alguém que convertia no passado, a maior preocupação dele era ser batizado no Espírito Santo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo, pastor. Apertava até o pastor, vamos fazer um tempo para buscar o batismo com o Espírito Santo, pastor? Hoje ninguém fala do batismo com o Espírito Santo. E é por isso que nós vemos tanto crente fraco, vazio, triste, confuso, porque não tem a graça do Espírito de Deus sobre ele. Eu vou dizer a você, o Espírito Santo não é algo descartável. Porque se fosse, Jesus não teria parado a igreja. Falou, fique em Jerusalém, não saia de lá. Por quê, Senhor? Vocês vão ficar lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então, depois de revestidos, vocês serão minhas testemunhas. Testemunha é aquele que com autoridade fala, eu vi, eu provei, eu estou presente, eu senti, eu sou prova viva, por isso eu sou uma testemunha. Jesus sabia que se a igreja saísse de Jerusalém para anunciar o evangelho, sem estar revestida do Espírito Santo, ela não permaneceria diante das lutas. Mas eles foram revestidos, perto de 120 pessoas cheias do Espírito Santo. Em alguns anos, a igreja estava espalhada, o evangelho estava espalhado por toda a Judéia, Samaria, e estava indo para a Europa. Porque aquela igreja já tinha enfrentado a espada, já tinha muitos decapitados, mortos, outros estavam sendo torturados por causa da sua fé, mas a igreja resistia bravamente. Por quê, pastor? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. A igreja passou e hoje nós vemos o processo de esfriamento. As pessoas têm relativizado a fé e dito como a serpente disse para Eva, não é bem assim. Eu acho que não é assim. Então tudo que se prega hoje é relativizado, não é bem assim. Não precisa ser tanto assim. Irmãos amados, isso tem nos levado a cada vez mais estarmos frios espiritualmente. A primeira coisa que eu observo que traz esfriamento na vida de um crente. Você pode abrir a sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia em Mateus 24:12. A palavra vai ser breve, daqui a pouco nós estamos terminando. Mateus, capítulo 24, versículo 12. Glória a Deus. Quem achou aí diz amém. A Bíblia Sagrada diz assim. Glória a Deus. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou de quase todos, se esfriará. E por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade tem a ver com pecado, tem a ver com maldade do coração. Por se multiplicar a maldade no coração, muitos vão se esfriar. Nós temos visto quantas pessoas se esfriarem. E quando nós olhamos a vida está cheia de atitudes más. Está cheia de atitudes de pecado. Irmãos amados, a obra de Deus precisa ser realizada. Mas a obra não vai fluir se nós estivermos de braços dados com o pecado. Hoje você sabia que em algumas igrejas, se o pastor for falar sobre pecado, ele vai ter problema com a diretoria depois do culto. Tem igrejas que fiscalizam o seu pastor, se ele for falar de pecado, ele é chamado a atenção no escritório.
Pastor, tem tanta coisa se eu pregar, o senhor vai ficar pregando sobre isso? É um absurdo, mas é uma verdade. Amados irmãos, muitas vezes nós vemos o esfriamento por causa de pecado. Pecado arraigado no coração. Coisas que nós sabemos que não agrada a Deus, mas nós queremos manter no nosso coração. Às vezes o esfriamento não é só a nível de pessoas, mas a nível de igrejas, de um grande grupo. Vai abraçando coisas que não são de Deus, e aquilo vai provocar esfriamento. E vai se esfriando mesmo. E aquele cristão que brilhava, que reluzia com a presença de Deus, hoje é aquela lâmpada apagada no canto de uma igreja, que fica contando os minutos para que o sermão acabe, porque ele não aguenta mais. Irmãos amados, nós precisamos pedir ao Senhor que o nosso amor não se esfrie. Deus, que eu possa amar cada vez mais a obra do Senhor, que eu possa amar cada vez mais ao Senhor, que eu possa estar com o coração aberto para as coisas do Senhor. Hoje, se um cristão fala um aleluia um pouco mais alto, é exagero, não precisa disso. Se o cristão vem todo dia orar na igreja, é fanatismo. Irmãos amados, aonde nós vamos chegar? Amor, quando o amor é a base da nossa fidelidade em toda a obra de Deus. Quando nós vamos fazer a obra de Deus, nós somos movidos por amor. Se for por interesse, se for por qualquer coisa, outra coisa a não ser o amor, nós estamos fora do propósito. Quando nós amamos, irmãos, nós então fazemos a obra. E o que o pecado ataca? O pecado tira toda a vontade de fazer a obra. O amor vai se esfriando, o desejo vai se esfriando. Certa feita eu encontrei com um pastor. Eu não sabia que ele era pastor. Ele sabia que eu era pastor, mas eu não sabia que ele já tinha, sido pastor. E ele falava, puxa vida, conserva o que você tem. Eu falei, por quê? Porque um dia eu fui pastor e eu não sabia que ele era pastor, que ele tinha sido pastor. Um dia eu fui pastor, mas hoje eu não sou mais. E hoje eu não tenho vontade, eu não tenho ânimo para fazer mais nada. Conserva isso. Eu me lembro que todas as vezes que a juventude, o coral da juventude ia estar cantando, um homem chegava e se colocava na porta da igreja, o diaconato convidava para entrar, ele nunca entrava. Aquele homem nunca entrava, ele tinha uma faixa na perna, aquelas feridas enormes na perna, ele tinha uma faixa, ele ficava lá, com o rosto todo inchado, queimado de tanta bebida. E quando a juventude cantava, aquele homem chorava muito. Aquele homem chorava muito. E aí passou-se um dia, outro, ele sempre ia nos cultos, ficava na porta. Outra hora ele sentava na reta, lá no meio-fio, na reta da porta da igreja, ele ficava ali. E quando a mocidade ia cantar, ele chorava. Quando havia os louvores, ele chorava. Na pregação, ele chorava. Ali na beira da porta da igreja. E sabe o que aconteceu um dia? Ele passou pela porta da igreja e eu estava lá, não era horário de culto. E eu parei aquele homem para perguntá-lo. Se juntou outros jovens comigo. E nós fomos perguntar por que ele chorava tanto. Aí ele disse, eu choro porque um dia eu tive a oportunidade de ser com vocês. Eu era um cristão cheio da presença de Deus. Eu andava na presença de Deus, eu fazia a obra de Deus. E eu me lembro que ele até começou quase que pregar para nós, falando lá alguns versículos e tudo. E ele com muitas lágrimas, ele disse, quando eu olho para vocês, eu lembro de mim. E a gente disse logo, falou, olha, Deus pode restaurar a sua vida, Deus pode mudar, nós vamos te ajudar. E aquele homem, ele dizia sempre assim, olha, não tem jeito mais. Eu perdi a minha grande oportunidade. Não vi mais aquele homem, né? Depois que eu saí, a igreja inclusive mudou de endereço. Mas aquele homem marcou ao dizer que, olha, vocês têm algo que vocês não podem perder. Quantas vezes, irmãos, nós temos perdido o fogo do amor de Deus, que nos impulsiona a fazer a obra de Deus, nós perdemos.
Nós viramos crentes profissionais. Nós sabemos a hora de bater palma, a hora de dizer aleluia. Nós sabemos o jeito que o pastor vai abrir o culto. Nós sabemos as músicas que o louvor canta. Nós somos profissionais, nós sabemos de tudo. Mas não há vida na nossa celebração. Não há espontaneidade nos nossos cultos. Não há fervor nas nossas celebrações ao Senhor. Olha, amados irmãos, é tempo da gente colocar o termômetro de Deus na nossa vida e avaliar como está o nosso amor. Eu conheço irmãos que eles servem a Deus por um cargo. O dia que ele não tiver o cargo, ele não serve a Deus mais. Porque na realidade ele não servia a Deus. Ele era vaidoso com o cargo que tinha. Mas, irmão, João Batista não tinha cargo nenhum. Quando perguntaram, quem é você? Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Sabe o que Jesus falou desse homem? Não há um homem nascido de mulher que seja como João Batista. Que é um elogio mais poderoso que esse. Irmão, crente não precisa de cargo para fazer a obra de Deus. Crente não precisa de holofotes para fazer a obra de Deus. Se o nome não é citado, se a gente não bajula um ou outro, a obra para. Não deixe o seu amor se esfriar. Segunda coisa que esfria, que faz a gente esfriar na presença de Deus. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios 15, 33. Nós estamos lá no 1 Coríntios 15, vamos voltar lá, né? 15, 33. Diz assim, não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Vamos de novo, todos juntos? 1, 2 e... Não. As más... Talvez a sua versão diz companhia, ou a sua versão diz conversações. Amados irmãos, olha aqui. Nós somos seres influenciáveis. O ser humano é influenciado pelo ambiente onde ele está. Ele é influenciado por pessoas que o cercam, por opiniões que chegam até ele. Ele sempre está sofrendo influências. Então, por exemplo, quando bem mais novo, eu fui pregar algumas vezes lá no Rio Grande do Sul. E depois de passar ali mais de uma semana andando com aqueles gaúchos que falam tchê, né, pra ti, pra tu, aquelas coisas assim diferentes. De vez em quando eu estou batendo papo com eles, saía uma palavra que só eles falam. Aí alguns sempre brincavam, ó, o pastor Mineirinho está virando gaúcho. Porque escapava. E por que eu falava sem querer? Por causa do fato da gente ser influenciável. Aonde a gente está, a gente acaba sendo influenciado. Olha, irmãos, eu estava rindo esses dias, às vezes eu fico caçando um motivo assim, uma coisa, para mim ficar rindo dos outros. E eu gosto dos atleticanos que me fazem muito rir. E eu estava pensando lá em casa, eu falei assim, gente, eu estou com essa bobeira de ficar rindo dos atleticanos, eu nem lembro por que eu sou cruzeirense. Aí eu fiquei lá pensando na vida. Aí estou lá no portão da minha casa, coçando a cabeça, pensando, por que eu sou esse negócio de cruzeiro? Aí me veio a lembrança, um amigo, que ainda mora na mesma rua. Esse amigo, que era um amigo que onde a gente ia, os outros falavam, são irmãos. Que era carne e unha, sabe aquele negócio? Coladinho no outro. E esse amigo do qual eu oro por ele até hoje, para que ele se converta, e eu sei que ele vai se converter, o evangelho vai entrar ali naquela família. Esse amigo, ele é cruzeirense até na sombra. A sombra dele não é escura, a sombra dele é azul. Ele é cruzeirense. E eu andava tanto com ele, que ele falava só de coisa do cruzeiro. Aí eu me lembrei, falei, por isso que eu virei, porque eu era filho de crente, eu nem jogava bola na rua. Por que eu arrumei esse troço de cruzeiro? É por causa de influência. Eu tenho um menino que ele era atleticano, aí ele começou a andar com o filho de um irmão que é cruzeirense.
Hoje, ele é tão cruzeirense que se o Cruzeiro perder, ele vai para a cama. Se cutucar, ele chora. Irmão, o que eu quero dizer é que nós somos seres influenciáveis. E você sabe o que o texto está dizendo? Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: cuidado com as conversações, cuidado com as companhias, porque elas vão trazer influência sobre vocês. O que o apóstolo Paulo está falando para a igreja nova de Corinto? Ele está falando para a igreja: olha, igreja, vocês estão numa grande cidade cosmopolita. Corinto é uma cidade litorânea. Corinto era uma cidade que tinha grandes templos de idolatria. Recebia navios de todo lugar do mundo da época. Tinha muitas influências naquela cidade. Por isso, o apóstolo está dizendo: cuidado com as vãs conversações. Cuidado com as companhias, que elas vão corromper os bons costumes. Quando o crente começa a andar com algumas pessoas, a influência daquela pessoa tira o amor que ele tem pela obra de Deus, tira o amor que ele tem pelas coisas do Senhor. Vamos dar um outro exemplo. Às vezes a pessoa, o filho do crente, ele vai para a escola, e chega na escola, ele vai sofrer influências. Ele está ali para aprender, ele está aberto, e ele está com aquela antena parabólica. Hoje em dia, muitas escolas têm um ambiente nocivo para a fé cristã. O filho entra lá crendo que Jesus é o Senhor. Ele sai de lá achando que Jesus é uma história da carochinha. Ele aprende que o doente existe, mas Jesus não existe. Irmãos, nós somos seres influenciáveis e nós temos que perceber o que tem nos influenciado. Às vezes aquilo que tem nos influenciado tem nos afastado de Deus, tem nos afastado do Senhor. Quantas ideologias, quantas narrativas políticas, sociológicas têm acontecido na sociedade do Brasil hoje? E eu digo a você que a maioria delas te arrasta para longe de Jesus. E nós precisamos perceber o que tem nos influenciado. Muitas vezes tem corrompido, destruído os bons costumes. E dentro desses bons costumes, irmão, está aí os princípios do Evangelho. De amar ao Senhor, de amar ao próximo, de servir a Deus com alegria. Quantas pessoas? Lembra daquele ditado? Diga-me com quem tu e eu? Quantas vezes esse ditado é verdadeiro na vida de tantas pessoas? Amizades, companhias. Amados irmãos, quem tem nos influenciado? Quem está nos influenciando? E esta influência tem contribuído para nós servirmos a Deus ou não? Quero trazer um exemplo aqui que está lá no Velho Testamento. Livro de Juízes, capítulo 13. Do capítulo 13 ao capítulo 16, nós vamos ver o relato da história de um herói bíblico. Um herói meio controverso, mas é um herói. Quem é ele? Sansão. Quem era Sansão? Sansão, ele era um homem que desde o ventre da sua mãe ele já foi separado por Deus. E ele tinha um voto, o voto de Nazireu. E sobre o seu cabelo não se passava navalha, não cortava o cabelo. E qual que era a característica de Sansão? Que ele era um homem extremamente forte. E quando nós vemos Sansão já grande, a Bíblia diz que ele resolve arrumar uma esposa, uma mulher. E aí ele olha para as mulheres das quais Deus falou para que o povo de Deus não tomasse mulheres daquele povo. Por que Deus sempre teve esse cuidado? Olha, a terra a qual vocês vão entrar, não tome mulheres dali como suas esposas. Por causa da influência. Porque aquelas esposas vão influenciá-los a abandonar a devoção ao Senhor. E o que acontece com Sansão? Quando ele vai atrás da mulher daqueles povos estranhos, a mãe dele dá a ele um conselho que ele não dá nem a mínima, porque a mãe fala. A mãe fala: tem tantas mulheres no nosso povo, para que você vai atrás daquelas mulheres? Mas o que a Bíblia diz que ele vai atrás, ele encontra uma Dalila.
E a Bíblia diz que Dalila influencia tão poderosamente aquele homem, que de poderoso ele se torna um homem mais fraco que existia. Aquele homem que era poderoso para arrancar as portas da cidade, ele arrancar as portas da cidade e subir o morro e chegar lá no morro assim, fincar a porta da cidade lá. Irmão, esse homem poderoso, que falava assim, pode me amarrar, aí eles amarravam ele, aí vem lá os filisteus, e ele soltava tudo como se fosse umas cordinhas de barbante. Um homem extremamente forte. A fonte da força de Sansão estava na presença do Espírito de Deus sobre ele, por causa daquele voto feito. Mas quando ele quebra o voto, a força do Espírito de Deus sai dele. Irmãos, eu digo a você uma coisa, as influências vão fazer a gente perder. Tem influência que só faz a gente perder. Faz a gente perder a graça, a unção do Espírito de Deus. O que acontece com Sansão? No capítulo 16, versículo 19, diz que a força do Senhor deixou Sansão e ele foi vencido pelo seu inimigo. Às vezes as influências vão aos poucos nos ganhando. E aquele homem que era um homem cheio do poder, extremamente forte, e Deus era glorificado através da força de Sansão. Agora a Bíblia diz que ele está com os 2 olhos furados, vazados pelos seus inimigos. Influências que nos tiram a graça de Deus, que nos tiram da presença de Deus, que nos faz ser derrotados. E agora Sansão está humilhado, com o cabelo cortado. E a Bíblia diz que ele servia de chacota, de piada para os seus inimigos. Ele é colocado na roda, a roda como aquela roda esqueci quem é daquela época que fazia tijolo, da olaria, né? Ele ficava lá na roda. Irmão, eu vou dizer para você uma coisa. Se nós não cuidarmos, as influências vão nos levar a ser alvo de vergonha para o Evangelho. Alvo de vergonha para o Evangelho. Influências. Essa semana uma igreja nos Estados Unidos consagrou o primeiro pastor transgênero. O que é o transgênero? É aquele que não se identifica nem como homem nem como mulher. Foi consagrado lá nos Estados Unidos. Não vou falar a igreja. Por que isso acontece? Por causa de influências. E as influências vão nos levar para longe, muitas delas, para longe daquilo que Deus quer. Irmãos, abra a sua Bíblia e nós vamos terminar. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus, capítulo 6, verso 33. E vamos terminar. A terceira coisa que muitas vezes ajuda a esfriar. Verso 33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é que esfria? É quando nós deixamos de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus não é mais prioridade, ele vem no final da fila. O reino de Deus não é mais o foco maior da nossa vida. Primeiro é a nossa conquista, primeiro é o nosso bem-estar, primeiro é o nosso descanso. O reino de Deus vem quando sobrar tempo. E isso faz o crente ficar vazio e frio. O texto diz: buscai, Jesus dizendo, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Eu vou me esfriar se o reino não estiver em prioridade. Por que a gente fala assim do primeiro amor? Que negócio do primeiro amor? Porque o crente no primeiro amor. É porque o cristão, ele tem no primeiro amor, né, como comumente se fala, ele está colocando o reino em prioridade na vida dele. Mas com o passar do tempo, o reino já não é tão prioridade.
vem outras coisas que nós vamos elegendo, escolhendo com prioridade na nossa vida. Eu conheço hoje pessoas que poderiam ser grandes médicos, se formaram em medicina. Conheço pessoas, não conheço uma pessoa, se formou em medicina. Mas quando ele está terminando a sua formação, Deus o chamou de uma maneira tão gloriosa para o ministério, que hoje ele não diz eu sou um médico que é pastor. Eu digo eu sou um pastor e também sou um médico. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós escolhemos coisas e vamos colocando na nossa vida, e o reino vai ficando por último. Sabe aquele negócio que o reino é o que sobrar, é dele. Mas Jesus mostra que se nós queremos servi-lo, nós precisamos colocar o reino em primeiro lugar. Irmão, nós não matamos um dia de trabalho, mas nós matamos um dia de culto. Nós, irmãos, não deixamos de ir à escola ou de fazer aquela aula do curso que nós queremos, mas por qualquer coisa nós abandonamos um propósito da casa de Deus. O que eu quero dizer é que o reino de Deus, às vezes, na prática, ele nunca esteve em primeiro lugar na nossa vida. Diferente da igreja primitiva, que eles largavam tudo, mas em primeiro lugar vinha o reino. Diferente de algumas ideologias deste mundo, o muçulmano, ele larga tudo. É hora de orar, ele larga tudo. E no meio da rua, ele procura a direção aqui da cidade santa, sagrada aqui. Eles dobram os joelhos e eles vão orar. E o cristão não. O cristão, ele não sacrifica nada. Ele relativiza tudo. Ah, não precisa de ser assim. Irmãos, que esse processo de esfriamento não chegue. E se chegou, ele precisa ser revertido hoje. Precisa mudar. Voltando e terminando com o primeiro verso que lemos, 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, se mantenham firmes, porque a coisa vai engrossar, vai ter perseguição contra o evangelho a partir de agora. Pode ter certeza. Não, pastor, misericórdia, tem que profetizar bênção. Não, é a Bíblia. É perseguição. Está aí a cristofobia crescendo no mundo todo. Leia os boletins das agências missionárias. Você vê quantos cristãos estão sendo presos, mortos. Esses regimes totalitários que nós amamos tanto, queremos trazer para o Brasil, lá fora estão acabando com os crentes. E nesse cristão aí, está até o povo católico também rodando no meio, que também são cristãos. Irmãos, sejam firmes. Porque se não estiver firme, daqui a pouco você não está firme mais. E essa palavra que parece ser enfadonha, ela é a palavra-chave para você. O texto diz: mantenha-se firme e que nada te abale. Nada te abale. Sejam sempre dedicados e constantes na obra do Senhor. Pois sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será em vão. Paulo está dando esse conselho para a igreja de Corinto. E Paulo está mostrando para eles: irmãos, fiquem firmes. Olha, se guardem. Não fiquem abalados por o que vai acontecer. Fiquem firmes. Sejam constantes na obra do Senhor. Não seja fiel durante um tempo, depois ele larga, não. Não seja constante durante um tempo, depois larga. Fique firme. Fique firme. E eu termino dizendo aos irmãos: quem se dedica ao Senhor, a Bíblia diz que ele não ficará sem recompensa. Porque a Bíblia termina dizendo: porque o trabalho que vocês fizerem não será inútil, não será em vão, vai ter recompensa. Vai ter recompensa.
Pode ser que o seu nome nunca vai aparecer num letreiro, num culto especial da igreja. Irmão, pode ser que ninguém te dê o microfone para pregar um dia na sua igreja. Irmão, mas a recompensa maior virá do Cordeiro morto que ressuscitou. Virá do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Daquele que nunca esqueceu do que você fez. Então se cuide. Se cuide. A luta é grande, mas o Senhor é contigo. Não desanime, não pare. Hoje é o Covid, amanhã pode ser algo pior. Não pare, continue amando o Senhor. E ainda que te custe a vida, não abandone Jesus. Feche os seus olhos. Querido e bondoso Senhor, nós ministramos aqui esta palavra e nós cremos que o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós. E, ó Deus, que o Senhor venha fazer com que essas palavras possam estar no coração e no espírito de cada pessoa. Meu Deus, e que todo processo de esfriamento seja interrompido hoje, seja interrompido agora. Acende a chama, Senhor. Acende o fogo, Senhor. Que aquele cristão que relucia, aquele cristão que resplandecia a glória de Deus, esse cristão possa nascer de novo. E, ó Deus, para a tristeza e o desespero do inferno, esse cristão possa estar a serviço do reino, para fazer a obra do Senhor. Em nome de Jesus oramos, e agora te agradecemos. E a igreja diz amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aplausos.